Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu quarto, mais um quarto de sabedoria, professor Celso falando com vocês novamente. Tô com a mesma camiseta do vídeo anterior porque é no mesmo dia, tá? Hoje, cadê meu calendário? Tá aqui, 20 de dezembro de 2023. Muito obrigado por estar aqui acompanhando mais uma vez esse nosso bate-papo. Como deu para perceber, a cor tá diferente aí porque o assunto agora é sociologia, tá? Antes de eu começar a falar sobre o assunto, sobre o tema de hoje, né, que é etnocentrismo e relativismo cultural, vale o pedido de sempre. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, considere fazer aí a sua inscrição. Vou ficar extremamente honrado com isso. E também não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, além, obviamente, de colocar seu comentário, caso assim você deseje, tá? De novo, se tiver qualquer dúvida, qualquer discordância, fique à vontade ali para usar a seção de comentários, obviamente com respeito, porque é assim que a democracia funciona, tá? Vamos conversar um pouquinho, então, nessa área de sociologia, eu estou olhando aqui por conta das anotações que eu sempre faço, tá? Professor também usa colinha de vez em quando, tá bom? Eu não sou o dono do saber, tem coisa que eu preciso deixar marcada para que a gente possa ler. Porque, querendo ou não, eu falo, né? Eu vou pegar o tema, vou dar explanação sobre ele, não daquilo que eu acredito, não daquilo que eu acho, mas daquilo que eu sei, pelo fato de eu ter estudado isso, tá bom? Então, quando o professor está falando alguma coisa, tá? Somente quando ele disser assim, na minha opinião, ou eu acho, ou eu acredito, aí nesse ponto não tem conhecimento, tá? São questões apenas voltadas àquilo que eu entendo como, para mim, sendo corretas, tá bom? Perdão. E não é necessariamente o verdadeiro, tá? Não importa aquilo que eu acredito, importa aquilo que eu sei. Não importa aquilo que eu acho, importa aquilo que eu sei. Então, se eu estiver falando sobre esse tema, ou um tema de história qualquer aí, que a gente estiver conversando, ou no caso agora de sociologia, com certeza acredite que são coisas que o professor sabe. Então, eu, professor Celso, estudei sobre esse assunto e vou conversar com ele um pouquinho com vocês, até porque tem gente que, pelo dia a dia, pelo estilo de vida que leva, pelo trabalho que exerce, às vezes não se atenta muito a isso, mas vive isso todo dia e é importante que a gente debata esse assunto, tá? Vamos lá. Etnocentrismo, ele vem, obviamente, de duas palavras, né? Etnia, tá? Que tem a ver com nós da raça humana, e centrismo, que tem a ver com centro, ou seja, etnocentrismo significa uma etnia que se coloca no centro de tudo, tá? E dentro dos estudos etnocêntricos, a gente tem que pensar o seguinte, tá? As sociedades contemporâneas, ou seja, o nosso dia a dia, eles são extremamente heterogêneos, tá? E diversos. Existem inúmeras formas de você perceber uma sociedade, até porque ela sempre se altera, tá? E isso é característico da nossa época, é característico do momento em que nós vivemos, tá? Então, a sociologia, ela vai fazer o quê? Ela vai estudar essa sociedade, tá? Como ela está formada de forma heterogênea, ela vai investigar a aceitação de hábitos culturais, ela vai estudar as diferentes formas de segregação, porque existem por conta do etnocentrismo, e, querendo ou não, todos esses estudos, eles vão tentar encontrar respostas, ainda que não sejam verdades absolutas, tá? Porque em sociologia a gente não encontra verdades absolutas, tá? A gente estuda a sociedade, estuda como ela se organiza, tá? E a partir desses estudos a gente molda uma interpretação da sociedade naquele momento, tá? Existem coisas que permanecem e existem coisas que se alteram com o tempo, beleza? Isso vai depender de inúmeros contextos, inúmeras épocas, inúmeros locais. Tranquilo? Facinho de entender, né? Vamos lá. Então, a antropologia, que é um campo das ciências sociais, tá? Ela vai estudar o quê? O homem, antropos, tá? O estudo do homem, antropologia. E vai entender como que esse homem, tá? Ele vai se mostrar perante a sociedade, e a sociedade vai entender que, se isso se repete
é uma tendência, se isso não se repete, é um caso separado, e a partir daí a sociologia ela vai entender o quê? Como que essa sociedade, que é formada por homens, tá? Que é formada por seres humanos, ela vai agir, tá bom? Então a antropologia vê como é que o homem reage, a sociologia estuda como que a sociedade formada por esses homens reage a partir dessas ações desses homens. Então, tranquilo? Então vamos lá. Então o etnocentrismo ele vai dizer o seguinte, tá? Quando a gente fala que um grupo, quando um grupo se declara superior a outro, aí a gente tem aquela ideia do etnocentrismo. Vou pegar um exemplo mais simples para o nosso dia a dia, tá? Quando os europeus começaram a se espalhar pelo planeta, eles levavam uma cultura que era a seguinte: somente a nossa forma de viver é a melhor, somente a nossa forma de viver é a correta. E eles impuseram essa cultura sobre outras culturas, como, por exemplo, aqui no caso do Brasil. Então, quando os portugueses vieram para o Brasil e viram o indígena vivendo como indígena, eles tiraram do indígena tudo aquilo que o fazia ser indígena e colocaram nele coisas que não eram dele, como, por exemplo, a língua portuguesa, a roupa, a religião católica, tá? E outras coisas que com o tempo vão se formando. Por quê? A etnia europeia se achava superior às outras etnias, razão pela qual houve a escravidão também nesse período, tá? Quando os portugueses, vamos falar só de história do Brasil, tá? Quando os portugueses percebem que o indígena, ele reluta em trabalhar para o português, até porque ele não recebia um salário, era tudo na base do espelhinho e do garfinho, né, coisas que o indígena nunca precisou, eles vão até o continente africano para pegar pessoas para trabalhar para eles sem receber salário. Daí vem a escravidão. E por que o continente africano? Por conta daquela ideia etnocêntrica de que, querendo ou não, a população do continente africano, segundo o pensamento dos europeus, era uma etnia inferior, tá? Então, o etnocentrismo ele vai causar esse problema. Outro problema também, quando nós vemos, por exemplo, um judeu ortodoxo, aqui em São Paulo nós temos um bairro que existem muitos judeus, tá? E existem judeus ortodoxos, e eles têm características próprias, tá? A forma de se vestir, a forma de usar a barba, o cabelo, tudo mais. Então, quando uma pessoa não conhece um judeu ortodoxo e o vê pela primeira vez, ele acha estranho. Ele fala, peraí, por que esse cara tá usando esse chapéu preto? Né? Por que esse cara tá usando esses panos embaixo da camisa? Né? Por que esse cara tá com essa barba comprida e com essas costeletas fazendo trança? Ele não vai entender. Até alguém explicar que aquilo faz parte da cultura dele, da religião dele, da fé que ele professa, da forma como ele age, dentro de critérios que fazem parte de ser judeu, tá? Enquanto não tiver isso, vai haver o preconceito. E pode haver o preconceito ainda quando o cara sabe. Como, por exemplo, quando uma menina muçulmana resolve andar com seu véu, com hijab, tá? Isso aconteceu, comentei com vocês no outro bate-papo nosso, que uma colega da minha filha, ela sofreu esse tipo de preconceito num shopping center por estar usando o hijab, até por conta desses eventos que aconteceram aí, que estão acontecendo ainda hoje, entre o grupo Hamas e o Estado de Israel, tá? Então, aquelas pessoas que viam a garota, né, a colega da minha filha, com o véu islâmico, automaticamente fazem uma associação de que ela seria, sei lá, terrorista, coisa que ela não é, tá bom? Então, a ideia tem a ver com isso também, tá? E detalhe, o etnocentrismo, ele só existe porque existe a ideia de hierarquizar as coisas, como, por exemplo, existem quem são melhores, existem quem são piores. Só que no caso do etnocentrismo, esse quem é melhor, quem é pior, é colocado por questões relacionadas à cor da pele, questões relacionadas à religião que professa, questões relacionadas ao local onde vive, à língua que fala, tá?
que são coisas extremamente subjetivas. Afinal de contas, o planeta tem hoje um pouco mais de 7 bilhões de habitantes. E nós podemos perceber que há uma variedade de culturas existentes e uma variedade de etnias, que é justamente uma falha que os seres humanos fazem, porque nós tivemos um cara que falhou primeiro, né? O Carlos Linneu, que ele foi o criador do termo Homo sapiens, e ele vai separar os grupos raciais da raça humana, como raça mesmo. Então ele vai falar americano, ele vai falar europeu, ele vai falar africano, asiático, mas ele hierarquiza, tá? Como aqueles que são superiores por questões que ele entende como superiores, tá? Que é um tema que eu até falei com alguns alunos meus certa vez, quando eu falei, tá, vamos lá, o português chegou ao Brasil, né? Descobriu o Brasil. Então tá lá o português com aquele monte de roupa sem tomar banho há pelo menos 60 dias, né? Que foi a viagem. Provavelmente não deve estar cheirando bem. E tem o índio que tá nu na frente dele. Qual dos dois está evoluído? Grande parte dos alunos falavam que era o português, porque na cabeça deles evolução significava melhoria. Mas melhoria em quê? Por ter um barco? Mas espera aí. No caso, uma caravela? Será que o indígena precisava de uma caravela? Tá? Será que o indígena precisava de roupas? Tá bom? Só que nesse caso, essa ideia de ser melhor era a ideia propagada desde muito tempo atrás, que acabava entrando, inclusive, nas escolas, tá? Essa ideia estava presente nas escolas. Com o tempo, isso foi mudando. Tem gente que ainda não entendeu, tá? Mas com o tempo, isso vai mudando. Outra coisa importante também é esse etnocentrismo, ele vai ser caracterizado também por questões morais, como, por exemplo, na questão religiosa, tá? E nesse caso, esse etnocentrismo, ele tem um fundo um pouquinho mais antigo, tá? E eu não estou falando mal, tá bom? O Celso, a pessoa Celso, o Celso é católico, tá? O Celso tem um conjunto de crenças que aprendeu na Igreja Católica. Apesar de eu ter passeado por inúmeras denominações religiosas, eu nasci católico e retornei à Igreja Católica, porque eu entendi que isso para mim era importante. Mas lembra, isso é a famosa opinião, tá? Eu não estou dizendo que a Igreja Católica é a correta, mas a Igreja Católica diz que é. Da mesma forma que igrejas protestantes dizem que são as corretas. O judaísmo diz que é correto, tá? Então, quando você pega, por exemplo, o livro utilizado, né, o livro sagrado utilizado por judeus e cristãos, que seria, no caso, a Bíblia Sagrada, como costuma se chamar aqui no Brasil, lá já existe uma questão etnocêntrica, tá? E eu estou falando como professor de sociologia, tá? Não estou criticando, por favor, entenda isso, é apenas um bate-papo. Se você não concorda, fique à vontade para poder dizer que não concorda comigo, tá bom? Obviamente, me explique por que você não concorda, que aí eu posso também entender o que você entendeu de mim, tá bom? Então, lá existe, né, dentro daquele livro, que um ser superior, né, que é chamado de Deus, ele escolheu um povo. E se ele escolheu um povo, obviamente, foi em detrimento dos outros, tá? Então, existe essa ideia do povo da promessa, né, que, querendo ou não, está lá escrito no livro do Gênesis, se não me falha a memória, né? Quando aquele evento de Abraão, né, com o filho Isaac, ali mostra aquele vínculo que Deus escolheu ele, a descendência dele, como sendo a descendência preferida, a descendência que seria a recebedora das bênçãos desse Deus, tá? Então, no próprio documento, nos livros que compõem a Bíblia Sagrada, já existe essa ideia etnocêntrica. Ainda que haja outras visões, porque serão vários livros, né? São, pelo menos, se não me falha a memória, 72 livros. Acho que são 72, eu não me recordo. Eu sou católico, mas eu não sou nenhum rato de Bíblia, tá? Eu assumo a minha ignorância com relação a isso. Eu não sou um cara que sabe tudo sobre Bíblia, tá? Então eu nem falo muito, que é justamente para... Eu não entro na questão religiosa. A minha questão é só sociológica, tá? E lá vai haver um dado momento em que há uma ideia de que pessoas que não fazem parte do grupo escolhido por esse Deus possam participar, desde que aceitem o que esse Deus está impondo para elas. Tá? Querendo ou não, faz parte do processo. Se eu quero fazer parte de um grupo, eu tenho que aceitar as regras desse grupo. Tá?
E, obviamente, isso vai passar para a Igreja Católica, quando ela vai falar, né, que fora da igreja não há salvação, que nesse caso a igreja propriamente dita é a Igreja Católica, e também quando nós percebemos que alguns campos protestantes, né, algumas denominações cristãs protestantes, elas pegam para si, né, é como se tivesse acontecido alguma procuração onde esse Deus, né, que eles cultuam, deu para esse grupo religioso específico o custódio de toda a literatura sagrada, com relação, inclusive, a regras e costumes morais. Tá? Então é muito comum a gente passear por alguns momentos aí da nossa vida, na internet, na rua, aí você vai perceber que algumas pessoas se vestem de certas formas por questão religiosa e acham que o outro está errado porque ele não se veste assim, tá? Ou então, se de repente, sei lá, o cara joga bola e se aquela igreja diz que jogar bola é pecado, esse cara passa a ser um pecador. Então, estão entendendo, né? Tá? Vamos lá. Só que a gente precisa olhar, tá, para essas questões culturais com um pouquinho mais de carinho, tá? Porque o problema do etnocentrismo é que ele cristaliza a dicotomia. Ele deixa permanente aquela ideia de quem se acha melhor e de quem eles consideram pior. E vice-versa, tá? Isso vai acontecer. E isso tem a ver com um assunto que eu havia falado com vocês tempos atrás, quando nós falamos sobre ideologia, né? O que é a ideologia? Para que ela serve? Tá? Porque, querendo ou não, governos ditam regras, religiões ditam regras, tá? E essas regras, né, políticos ditam regras, e essas regras, elas são colocadas para nós como verdadeiras e nós a reproduzimos. Isso é ideologia. Então, aquele cara poderoso diz uma coisa, ele convence você que aquilo é verdade e você reproduz. Só que você não buscou saber se realmente era verdade, mas acaba acontecendo. Imagina uma Europa, né? Imagina uma Europa com uma população extremamente amante de si mesma, dizendo que eram melhores que qualquer um, como que eles vão tratar os outros, né? Deixa eu só colocar aqui no Focus Mode, eu peço desculpa, saiu um barulhinho aqui. Tá? Como é que a população vai reagir, né? Só que a gente precisa se afastar de parâmetros particulares para entender o outro. Eu jamais posso medir o outro pela minha régua, por uma questão bem simples. A minha régua pode estar errada, sabe? E se eu me arvoro em dizer que a minha régua está correta, eu preciso provar que essa régua está correta. E não porque, foi fulano que disse, eu li no livro, eu li numa revista, eu vi na internet. Quais são as bases para dizer isso? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Então quando a gente fala, nesse caso, né, do etnocentrismo, eu não posso pré-julgar as pessoas. Eu não posso dizer que ela é inferior a mim porque ela tem um Deus diferente do meu, ou porque ela usa uma roupa diferente da minha, ou porque ela pensa diferente de mim com relação, sei lá, ao aborto, ou com relação ao casamento gay, ou com coisas relacionadas a isso, tá bom? Até porque todas essas coisas que eu falei, né, aborto, casamento gay, são coisas que a própria justiça já diz a respeito delas, tá? Os legisladores, os deputados federais, ó, meu gato passeando de novo. Os legisladores, né, os deputados federais criam leis justamente para que não haja, dentro daquela ideia etnocêntrica, aquela coisa de achar que só porque a sua religião diz que tal coisa é pecado, você vai impor para outra. Tá bom? Então isso é importante entender em sociologia, tá? Pode ser que muitas pessoas ficam reticentes com relação a isso, e é compreensível, porque quando nós temos um campo religioso firme, onde a gente calça os nossos pés ali e se sente num terreno sólido, num terreno firme, e que não há possibilidade de um terremoto acontecer ali, qualquer tipo de abalo vai prejudicar o seu entendimento a respeito disso. Tá? Então é natural que algumas pessoas achem estranho, de repente, quando a sociedade discute o aborto, quando a sociedade discute o casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando o Estado, quando a sociedade discute questões relacionadas a direitos básicos, como educação e saúde. Tá? Então é natural que isso aconteça, porque às vezes alguns grupos da sociedade estão
tão intrínsecos naquilo que eles acham que é correto, que qualquer coisa fora para eles está errado. E a sociedade ela não funciona assim, tá? Principalmente a sociedade brasileira. Só de se imaginar que, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, né, onde eu moro, que somos em quase 13 milhões de pessoas, são 13 milhões de pensamentos diferentes, né? E se a gente fala do campo religioso, por exemplo, que é um assunto que eu comentei até com um colega meu que me convidou para uma live, né, um pastor evangélico, né, eu sou católico, é pastor evangélico, e a gente se respeita, tá? Nós somos amigos, tá? Ele não diz que eu estou errado, nem eu digo que ele está errado, até porque quem sou eu para dizer que ele está errado? Tá? Eu tenho que pensar, obviamente, nisso. Quem sou eu para dizer que alguém está errado? Tá? Eu não vou julgar. Não existe isso em sociologia. Nós não julgamos em sociologia. Nós entendemos a sociedade e a interpretamos. Tá? Não há julgamentos em sociologia. Tá bom? O que há em sociologia é assim, tá? O entendimento daquele cara que estuda para dizer que certas atitudes não correspondem àquilo que é o mais correto numa sociedade, que é o quê? A preservação da vida, tá bom? Então, se existem discursos que são ofensivos, discursos que são genocidas, discursos que são, de certa forma, ofensivos a minorias, aí sim a gente tem que debater, porque isso não tá, realmente isso não é certo, é ilegal, tá? E não tá certo não é porque eu acho, é porque a lei diz que não tá. Então, a gente tem que ver por esse ponto aí, tá? Então, essa ideia do etnocentrismo, ela está permanente ainda hoje. Existem países que realmente agem assim, tá? Você pode buscar aí informações a respeito de países, principalmente países que acham que somente a sua forma, né, o seu povo é melhor do que o outro, e são vários os países que são assim, tá? São vários, tá? Você pode pesquisar aí depois, tá? E aí a gente vai falar do quê? Né? De que dentro dessas etnias existe a questão cultural, tá? O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que uma sociedade produz e que mostra para o outro quem ela é. E que mostra para os próprios dessa sociedade como que essa sociedade age, tá? Então daí a gente tira a ideia da cultura, tá? Então cultura é isso, beleza? Então quando a gente fala de cultura, a gente vai falar agora sobre o relativismo cultural, tá? Relativizar significa você tentar colocar no mesmo patamar tudo para dizer que não há melhor ou pior. E realmente é bom que a gente faça isso, tá? Até porque a gente precisa olhar as culturas diversas que existem sem o olhar etnocêntrico, tá? Então, por exemplo, eu sei que existem cristãos protestantes aqui no Brasil que não gostam de festas juninas porque é uma festa católica, tá? Só que quando ele faz isso, ele está olhando pelo olhar etnocêntrico dele. Do quê? De que em algum momento esse tipo de festa está errada porque, segundo eles, a ideia de santos ela está incorreta segundo o pensamento dessas pessoas. Beleza? Que é uma questão cultural. A festa junina é uma festa cultural cristã. Beleza? Do mesmo jeito que o Natal é uma festa cultural cristã, do mesmo jeito que a Páscoa cristã é uma festa cultural cristã. Tá? E existem pessoas que simplesmente acham que essas festas são erradas, só que aí ele está vendo do ponto de vista dele. Então, como é que eu devo ver isso, segundo a sociologia? Eu devo olhar como uma manifestação cultural de um grupo religioso. Nesse caso, qual grupo? O grupo cristão católico. É isso. Tá? Do mesmo jeito que, por exemplo, se os judeus, se os adventistas do sétimo dia, se os batistas do sétimo dia guardam o sábado, não há por que dizer que eles estão errados. Porque, querendo ou não, eles tiram esse conceito através de estudos da palavra que eles acreditam que é a correta, que está lá no livro sagrado que eles leem, que é a Bíblia. Tá? Então, por exemplo, um católico, ele pode aceitar que o domingo é o dia santo?
Porque ele aprendeu na Igreja Católica, no catecismo, que é isso. Do mesmo jeito que o adventista do sétimo dia aprendeu na escola sabatina. Do mesmo jeito que o judeu aprendeu nos momentos em que ele aprendia essas coisas, que eu não sei como é que se chama a escola deles, tá? Nesse ponto eu vou alegar ignorância mesmo. Então ele aprendeu que para eles o sábado é importante, enquanto outros cristãos acham que o domingo é importante. E tá tudo bem. Do ponto de vista cultural, tá correto. Beleza? O único problema do relativismo cultural é o seguinte: se eu relativizo tudo só porque é cultura de um grupo, eu posso estar dando margem para que atos violentos possam acontecer. Como, por exemplo, se não me falha a memória, eu acho que é na Etiópia, tá? Eu vou usar o eu acho porque eu não tenho certeza e peço desculpas. Ainda existe uma espécie de cirurgia que mutila meninas, onde é retirado aquilo que é chamado clitóris, né, que faz parte do órgão genital feminino. Ele é simplesmente retirado, é cortado com a navalha, quando a menina ainda é um bebezinho, com pouquinhos meses de vida ali. Esse clitóris é retirado porque, no entendimento religioso deles, a mulher não pode sentir prazer no ato sexual, porque o prazer seria pecaminoso. Só que se eu disser que isso, não, deixa pra lá, isso é cultura deles, significa que eu tô fazendo, né, eu tô dando aval à violência. E esse é o problema do relativismo cultural. Eu preciso respeitar as culturas, mas eu preciso, primeiro de tudo, respeitar a vida humana, tá? Os seres humanos que são responsáveis pelo processo cultural, pela formação das sociedades, eles precisam ter as vidas respeitadas. Tá? Então, nesse caso, eu, enquanto professor de sociologia, enquanto ser humano, tá? Enquanto ser humano, eu preciso entender o seguinte, que respeitar essa cultura, ela deve fazer com que eu entenda o seguinte: o que eles fazem com as meninas é errado, ainda que eu respeite a cultura deles, tá bom? É só para vocês entenderem isso aí, tá? E nesse ponto também a gente vai entrar na famosa questão racial, né? Mas o Brasil, vamos falar do Brasil que é mais fácil. O Brasil é maravilhoso para entender essas coisas, né? O Brasil cresceu na base da miscigenação. Isso é fato, tá? Por exemplo, eu já falei para alguns, mas não custa nada repetir para quem não repetir, para quem já ouviu e falar para quem nunca ouviu isso de mim. Vocês estão percebendo pelo vídeo que eu sou branco, tá? Não dá para perceber pela cor do vídeo, mas meu olho é azul, tá? Ele muda de cor, por incrível que pareça, né? E o meu cabelo, né, o que tem de cabelo ainda aqui atrás, ele é liso, tá? E a barba, ela é crespa. Pelo menos é assim que eu chamo, né, a barba. Eu não sei se esse é o nome correto. Agora, por que eu sou tudo isso aqui? Primeiro porque minha mãe é indígena, tá? O meu avô materno é preto. E o meu pai, ele é de origem europeia. Então, de toda essa mistureba aí de etnias, né? Não tem o indígena, o preto e o europeu, saiu o Celso. O Celso é brasileiro, tá? Eu sou definido por branco pela cor da minha pele, mas se fizer um exame de DNA, vai ter DNA indígena, vai ter DNA africano também aqui comigo. Beleza? Isso faz de mim o quê? Um brasileiro. Tá? Então, o Brasil cresceu nisso aí. Só que o Brasil cresceu também com populações que eram deixadas à margem da sociedade, principalmente após a entrada dos europeus aqui. E quais são as sociedades que ficaram à margem? Os indígenas e os pretos. Tá? E para a gente entender essa ideia de preconceito, discriminação e racismo, eu vou me valer do escritor Anthony Giddens, no livro Sociologia, e eu vou abrir aspas para ele agora para a gente poder entender. Vamos lá. Preconceito. Por preconceito, entendem-se opiniões ou atitudes partilhadas por membros de um grupo acerca do outro. As ideias preconceituosas de uma pessoa são, muitas vezes, mais baseadas em rumores do que em provas diretas. São ainda resistentes à mudança, mesmo face a novas informações. Ou seja, antes de eu saber o que é a pessoa, antes de eu saber quem é a pessoa, antes de eu saber como é essa pessoa, eu já faço um pré-conceito a respeito delas. Então, por isso a palavra preconceito. Conceito é o entendimento que eu tenho acerca de algo. Preconceito é o meu
ante-entendimento, e não anti com I, tá? Anti com E. Meu ante-entendimento, ou seja, anterior àquilo que eu entendi. Só que muitas vezes esse preconceito ele permanece, tá? E isso acaba causando muitos problemas, principalmente na sociedade brasileira. E vamos falar sempre do que a gente vive, do que a gente conhece, que é mais fácil. Não adianta falar, mas lá na França, lá no Japão. Não, a gente está no Brasil por enquanto. E eu estou usando a língua portuguesa e os meus vídeos não tem nem legenda. Então é para nós brasileiros isso aqui, tá? Então quando essa pessoa cria um conceito sem conhecer, ela está sendo preconceituosa, beleza? Vamos lá, discriminação, ainda fazendo aspas ao livro do Anthony Giddens. A discriminação diz respeito ao comportamento tido em relação a indivíduos ou grupos. Pode detectar-se em ações que negam aos membros de um grupo oportunidades que são dadas a outros. Então, o que é discriminar? É quando eu, de certa forma, não permito que um determinado grupo de pessoas possa ter algo que um outro grupo de pessoas tem. Isso chama-se discriminação. Beleza? Tranquilo? E racismo, ainda aspas ao Anthony Giddens. Racismo, preconceito baseado em distinções físicas de significância social. Um racista é alguém que acredita que alguns indivíduos são superiores ou inferiores com base em diferenças racializadas. Então é nesse ponto, tá, que a gente vai entender o seguinte: pessoas que são racistas, elas acham, por algum motivo que seja, e sabe-se lá qual, tá? Porque o racismo ele tem teorias muito fracas para se dizer que ele realmente vale funcionar, tá? Então não vale. Então o racista ele vai se valer exclusivamente de critérios baseados da cabeça dele, em que ele acha que o grupo a qual ele faz parte é melhor do que o outro. E aí a gente vai pegar principalmente a questão cor da pele. Beleza? Tá? E aí, no caso do Brasil, existe um problema muito grande com relação a isso, que é o quê? O racismo estrutural, que faz parte da sociedade brasileira desde 1500. E nós já estamos em 2023. O racismo ele é estrutural. A sociedade brasileira cresceu numa base racista. Eu sei que você não é racista, da mesma forma que eu não sou racista. Mas nós temos que entender o seguinte, que o racismo no Brasil, ele tem um alicerce, que é a própria sociedade que foi moldada nesses critérios. Tá? Ainda que eu não seja nem você, ainda existem racistas na nossa sociedade. Beleza? E um detalhe interessante, né? Vamos lá. Falando sobre classificação humana, eu não vou falar muito detalhes históricos aqui, até porque o vídeo já está longo, mas só para a gente entender, tá? Como eu falei, né? Em 1758, o Carlos Linneu, ele vai criar o termo Homo sapiens e ele vai descrever a existência de seres humanos ou raças, tá? Que é a americana, a europeia, a asiática e a africana. Isso segundo uma visão classificatória, ou seja, se eu estou classificando, significa que tem quem é melhor e tem quem é pior. Tenta imaginar, segundo Carlos Linneu, um cara branco europeu, quem que é o pior? Entendeu? Vamos lá. E aí nós vemos, então, que essa ideia de raça humana, ela é antiga. Só que o mais interessante de tudo, e isso talvez aí até um professor de biologia possa explicar melhor do que eu, que sou apenas de humanas, até onde eu sei, não existe raças dentro da raça humana. Existe uma raça, a raça humana. O que existe dentro da raça humana são etnias. O problema é que o cara pega a ideia de etnia, coloca como raça e acha que a sua raça, a sua etnia é superior às outras. E o mais interessante disso tudo é que nós, seres humanos, somos capazes de fazer mal ao outro, né? Eu acho que só tem dois animais no planeta Terra que fazem mal ao outro e sente prazer com isso. Uma delas é o golfinho, a outra é a gente.
O golfinho mata, tem golfinho que mata por prazer, segundo eu fiquei sabendo. O professor de biologia me disse isso. Depois eu vou confirmar com ele para falar se é verdade ou não, tá? Agora é o seguinte, quando a gente fala de racismo no Brasil, a gente tem que pensar principalmente que o Brasil ele é pautado muito em desigualdade social, tá? Desculpa, eu estava olhando minha mão aqui, tá coçando. E essa desigualdade social, ela vai afetar principalmente a população preta e parda que existe no Brasil, porque eles foram, desde muito tempo, aqueles que foram deixados de lado, tá? Os indígenas nem se fala, né? Praticamente, quase que exterminam os indígenas no Brasil, e aí eles sequestram os pretos, trazem para cá para o Brasil para trabalhar forçosamente como escravizados, né? E quando liberta a população preta da escravidão, não se tem nenhuma política de auxílio a essa população. E hoje algumas pessoas reclamam da ideia da chamada cota racial. Ah, mas ele tem que concorrer por igual porque o Brasil é um país democrático. Não, gente, a desigualdade já está no início da corrida, tá? Porque se um cara branco inicia a corrida aqui, o preto está aqui atrás já, está aqui atrás, tá? Você entendeu? Na questão do preto, e aí sim eu vou entrar num ponto que é meio ruim para a sociedade entender, tá? Não existe esse negócio de dar, de assim, mas ele tem direitos. Não, ele não tem, a sociedade tira esses direitos dele. Por quê? Porque a sociedade acha, alguns da sociedade, não todos, tá? Alguns da sociedade acham que o fato da pessoa ser preta significa que ela não tem direito a nada. Acha que a pessoa preta é vagabunda, que não trabalha. Acha que a pessoa preta não quer trabalhar porque é preguiçosa. Não é isso não, gente. Eles não têm oportunidade. Eles não têm oportunidade. Existem empresas que, de forma velada, não contratam o cara, por mais experiente que ele seja, porque ele é preto. E se alguém aí tivesse que assistir ao vídeo, né? Você que estiver assistindo ao vídeo, conhecer alguém assim, ou se você foi vítima disso, pode botar no comentário, fica à vontade. Sabe? Uma vez eu escutei de um aluninho, há muito tempo atrás, um negócio que eu fiquei bastante chateado com o rapaz, porque ele aprendeu isso provavelmente no primeiro núcleo social ao qual ele faz parte, que é a família. Mas eu acho muito difícil, ele deve ter ouvido de outra pessoa, eu não acredito que a família tenha ensinado isso para ele. Que ele disse o seguinte, não, eu gosto dos pretos, a minha cachorra é preta. Quer dizer, o racismo ele é estrutural, tá? E a gente tem que combater esse racismo, é preciso combater o racismo, sabe? Políticas afirmativas com relação à inserção do preto na sociedade, ela é fundamental. E eu não estou falando isso porque eu sou um branco e eu tenho tudo na vida. Não, eu sou pobre, gente. Eu sou pobre, eu tenho dívidas. Eu sou apenas um professor. E um professor que tenta abrir a mente das pessoas com relação a isso, tá? Porque isso existe no Brasil. Existe preconceito com relação à cor da pele, existe preconceito com relação à religião da pessoa, existe preconceito com relação à região onde a pessoa nasceu, ou seja, o preconceito, o racismo, a intolerância faz parte da máxima da sociedade brasileira. Ainda que você ou eu não sejamos assim, tem gente que é, e essas pessoas propagam essas ideias e algumas pessoas batem palma. Tá? Então, só para entender como é que funciona tudo isso, eu espero que tenha ficado claro aí a definição de etnocentrismo, de relativismo cultural e de questões raciais nesse nosso bate-papo aqui de quase 40 minutos, tá? Agradeço muito a sua atenção, espero que você tenha gostado do vídeo. Se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Se não gostou de alguma coisa que eu falei, fique à vontade também para colocar no comentário. Lembre-se, com respeito, porque é assim que a democracia funciona, tá? Fica aqui mais uma vez meu convite para você se inscrever. Fica aqui mais uma vez o meu abraço, o meu pedido para que você curta, compartilhe esse vídeo. É isso. Um abraço a todos